Meu nome é Antônio José Figueiredo N. Estou aqui realizando a 42ª gravação do programa de treinamento em comunicação de dados que faço no canal N.Telecom do YouTube. Na apresentação anterior, eu encerrei um ciclo que fiz sobre tratamento de sinais, transmissão digital, e estou voltando para redes hoje. Eu vou dar alguns conceitos de algumas funções importantes, né? E vou começar por OAM. OAM, que é Operation, Administration and Maintenance. É um conjunto de funções, né? Há quem chame esse M aqui de Management. E às vezes tira a palavra Administration, bota Operation and Management. Há quem fale assim, mas o mais usual é isso aqui, ó. Operation, Administration and Maintenance. E eu vou seguir isso aqui, tá? Em resumo, são dois conjuntos de funções que o OAM desempenha, certo? São as funções. Então, isso aqui é o OAM. É a função FM e a função PM. FM é fault. FM é fault management. Ou seja, gerenciamento de falhas. Tá? Gerenciamento de falhas. E o PM significa Performance Monitoring. Tá? Ou seja, performance PM, não? É Performance Monitoring. Ou seja, monitoramento de desempenho, certo? São essas duas funções que eu vou explicar com calma aqui. Bom, eu queria dizer o seguinte, que o OAM, há muita confusão com gerência de rede. São coisas diferentes. Porque o OAM é o seguinte, eu fazendo uma analogia, uma pessoa doente, são os exames. São os exames. Medir temperatura, tá? Medir pressão, fazer exame de sangue. Essa é a ideia, ou seja, para o médico saber o que está acontecendo com aquele paciente, saber o estado do paciente. Mas o ato de fazer exame, de tirar tempo, não faz nada, além de indicar coisas para o médico. Então o OAM não faz nada, só indica, só deteta, mede e diz, ó, é isso, faz nada. Uma das funções que recebe as informações do OAM é justamente o gerenciamento de rede. O gerenciamento de rede é o médico, tá certo? O OAM é o exame, tá? A temperatura, medir temperatura, vai para o médico isso, e o médico então vai dizer, ó, interna, dá o remédio tal, tá? O médico vai tratar. Na realidade, tem uma outra função que também recebe esses resultados. Eu vou explicar aqui. Então, tem aqui o OAM. As funções de OAM. Eu realizo as funções de OAM. Seja FM, seja PM, certo? Aqui tem a gerência de rede. E aqui tem uma coisa chamada proteção ou restauração
automática. Muito bem. O AM, como eu falei, é a medição, é o exame. Isso vai para quem? Vai para o médico. Então, a gerência recebe tanto as informações de FM quanto de PM. Porque a falha da rede, né, embora momentânea, a gerência precisa saber daquilo. E o monitoramento de desempenho, que são medições de índices, né? Taxa de perda na rede, variação de delay na rede, né? Essas medições, essas estatísticas que são levantadas, a gerência da rede precisa saber disso. Né? Vai agir, ou talvez agir na hora, talvez agir depois, não interessa. Mas ela tem que saber tudo isso aí. Mas a proteção e resposta automática só recebe FM. Só FM. PM não interessa para essa função, porque isso é coisa imediata. Então, quem interessa saber se a taxa disso, tá, isso, tá aqui, não interessa para ela. Interessa para ela o seguinte, ó, o link tal pivô. O que ela faz? Tira fora e bota o backup no lugar. Essa é a função de proteção, restauração. Isso é proteção. Restauração seria, por exemplo, se eu tivesse numa rede IP, um link pifou, alguma coisa pifou, né? A gerência tem que saber. E a restauração também. O que a restauração vai fazer? Vai rodar um outro processo de roteamento, um outro processo SPF, para criar uma nova estrutura de rede, tirando fora aquele link que pifou. Isso é restauração. Eu vou explicar depois isso. Na próxima, depois de OM, eu vou falar de proteção e restauração de redes. Tá? Consideram dois tipos de OM, que a rigor é um só, mas lá na internet criaram uma outra denominação para caracterizar. Uma é uma coisa chamada de só AM. Só AM é o que? É Service OM. Ou seja, OAM de serviço. O que é OAM de serviço? É um OAM que vê a rede toda. Você está analisando o serviço, a rede, vê todos os links numa rede, certo? Envolvendo todas as partes desse link, né? Nós vamos ver daqui a pouco melhor. Mas, em internet, criaram uma coisa chamada de Low AM, que é link OAM. Link OAM é a mesma coisa, é um caso particular de service OAM. Mas ao invés de eu estar pensando na rede como um todo, eu estou pensando num determinado link. Isso foi criado existe o Ethernet in the First Mile, EFM. Ou seja, quando eu tenho uma rede Ethernet, eu chego no limite do provedor, aí eu tenho que chegar na casa do usuário. Tem que chegar no usuário. Os mecanismos para eu chegar na casa do usuário é chamado de EFM. Tá? EFM. Ethernet in the First Mile. First pode ser first ou last, tanto faz. First, é a última, ou a primeira ou a última, tanto faz. É a que chega no usuário. Né? E para o EFM foi criado um padrão.
I3E criou um padrão para o EFM, que foi o IEE 802 3AH. E desse padrão definia como funcionava o EFM. E dentro dessas funções definidas na 3H, estava o que? O OAM. OAM naqueles links de acesso. Por isso chamado de OAM de link. Mas fundamentalmente a mesma coisa que o SOAM. Ou seja, faz FM e faz PM. E todos esses dois aqui fazem FM e fazem PM. Porque é isso que é OAM, é o FM e PM. Na rede toda ou no link particular internet, certo? Só que esse 802 já morreu, certo? E isso aqui foi absorvido na cláusula 57 do padrão IEE 802.1Q. Está na versão 2014. 2014, tá? Quer dizer, esse padrão 802.1Q virou um guarda-chuva que não tem mais tamanho. Guarda-chuva é uma barraca de praia. Porque tudo que estava existindo solto, PD, PBB, OAM, outros aí que eu não venho à cabeça agora, que tinha esses penduricalhos de padrões, isso tudo acabou, tudo não, grande parte, boa parte, e foi mesclado no padrão IEE 802.1Q, inclusive o EFM. Então, o OAM de link, o EFM, agora está nesta cláusula 57 do padrão 802.1Q 2014, certo? E vocês então ficam informados disso. Eu não vou falar mais de OAM de link, porque é tudo que eu falar aqui aplica aí, só que é no caso particular de um link, com palavreados um pouco diferentes, que eles sempre inventam palavreados diferentes, mas no fundo é a mesma coisa, tá certo? Muito bem, então, estamos falando então de SOAM. Vale dizer, estou falando também de LOAM, não é isso? Cada tecnologia tem as suas particularidades, de rede, né? Tem as suas particularidades de OAM. Então a internet tem as suas particularidades, MPLS tem as suas, QRETernet, ATM, todo mundo, sempre aparece um gajo lá para inventar um detalhe, um nome novo, mas no fundo é a mesma coisa. Mas tem um padrão que foi feito que é uma recomendação do ITU-T, que foi feita para a internet. Mas ela é tão ampla, tão genérica, que ela virou a matriz de tudo isso aí. Então, se está estudando esse padrão, você sabe os outros, é só muda um nomezinho aqui, da questão de ego, né? O cara tem um nome, o cara para dizer que fez alguma coisa muda o nome. Era MEG, a internet chamou de MA. O que é? A mesma coisa, exatamente. O que é isso? Sei lá, esse ego, né? Muito bem. Então, essa recomendação, que é a matriz, é que nós vamos nos basear nela, certo? Que é a matriz de tudo. Que é a recomendação do ITU-T, né? G8013 porque às vezes o padrão é um grupo, né? E o Y é outro grupo dentro do ITU.
Eu imagino que seja um grupinho aí é o G, outro grupinho é o Y. Aí faz um, faz outro, remenda daqui, remenda ali, aí, bom, então vamos, vai ser dos dois, pô. Não vai ser de um só, vai ser dos dois. Então ela é uma recomendação 802.3 ou Y 1731. Essa aqui é mais conhecida, ela é mais conhecida como a OAM pela recomendação Y1731. Então nós vamos seguir, mas é a mesma coisa que isso aqui. Muito bem. Essa recomendação, ela... Bom, aí vem, por exemplo, na internet, apesar disso aqui ter sido feito para a internet, mas o I3E não deixou de dar a sua piruada. Então ela colocou o OAM dela na recomendação IEE, no padrão IEE 802.1Q, 2014, aquela mesma, onde está o LOAM, que você vai analisar, ver que é mais ou menos a mesma coisa. Aí mudou o nome, por exemplo, onde chamava de MEG, uma coisa chamada de MEG aqui, eles chamaram de MA aqui. Mas é a mesma coisa, sei lá, não entendo isso não. Podia ter usado a 1731 tranquilamente, mas não, mas tiveram de colocar. Já o MPLS também criou, foi o IETF, que padroniza, quem padroniza o MPLS é o IETF. Criou uma RFC, deixa eu pegar você aqui. Bom, criou uma RFC, vocês podem ver. Se vocês quiserem saber RFC sobre um determinado assunto, vocês entram no Google, né? Coloca assim, IETF, RFC, aí diz qual é o assunto. Aí vai aparecer a relação de tudo quanto é RFC que diz respeito àquele assunto. Então nesse caso, eu boto assim, IETF, RFC, OAM. Tá? Vai dizer, as FCs são 3, 4, sei lá, aí vem a principal, é só ler o nome, né? Aí vocês têm essa FC. No caso do QRETernet, tá? No caso do QRETernet, foram os padrões 17, são os padrões do MEF, padrão MEF, 17, 30.1 e 35.1. 30.1 é FM, 35.1 é PM e 17 é a concepção geral. Mães, tudo isso aqui é isso aqui. Aí, para dizer que fez alguma coisa, troca um nomezinho ali e tal, mas fundamentalmente é a mesma coisa. Ou seja, isso aqui é a matriz. Tá? Isso aqui é a matriz. Então vamos trabalhar nela. Tá? Então vamos ver os conceitos. Os conceitos criados, definidos por essa recomendação. Em primeiro lugar, é o conceito de domínio. Maintenance Domain, domínio de manutenção. Na realidade, esse nome não foi daí, não. Esse nome já foi do I3E. Mas eu estou usando esse nome aqui porque não fica muito claro esse nome lá na 1731. Talvez seja
embora não esteja muito claro, é chamado também de domínio de OM. Domínio de OM. Embora não esteja um conceito assim muito claro, mas me parece que é isso que a 1731 considera. Domínio de OM. O que é um domínio de OM? Olha, eu tenho uma rede. É a rede. Eu tenho uma rede onde eu aplico o OM nela toda. Mas, na hora de aplicar, eu aplico em link por link. Eu não consigo aplicar o OM numa rede toda. Eu tenho que pegar link por link dessa rede. Sendo que esses links podem ser ponto a ponto ou pode ser multiponto. Quando é ponto a ponto, eu pego o link e controlo ele, certo? Quando é multiponto, eu controlo separadamente cada link, né? Cada ponto multiponto desse. Né? Se um ponto abre para 5, eu vou controlar 5 links, certo? Controlo 5 links, mas existe uma certa unidade nesse controle. Não é como se eu estivesse controlando 5 links independentes. Há uma certa unidade nesses 5 links de uma conexão ponto a multiponto, não é? Que diferencia o tratamento de OM se eu estivesse tratando de um link ponto a ponto, certo? Basicamente é a mesma coisa, mas tem algumas particularidades pelo fato de ser ponto a multiponto, certo? Eu vou falar um pouco mais disso aqui. Então, esse é um conceito. Um outro conceito é o conceito de MP, que é Management Point. Management Point. Vou explicar já. Aí vem os tipos, 2 tipos fundamentais, ou únicos, de MP. Um chama-se MAP. MAP significa Management End, esse é aqui é End Point. Ou seja, MAP é um MP que fica nos extremos dos pontos onde eu faço o controle de OM. MAP, Endpoint. São os pontos extremos de uma coisa chamada ME, que eu já vou explicar, certo? Muito bem. O outro tipo de MP que se define chama-se MIP. MIP, esse I aqui, é intermediate. Ou seja, o MAP é nas pontas, o MIP é no meio do caminho. E faz funções um pouco diferentes. Eu vou falar disso, né? Aí tem a ME. ME é Management Entity, entidade, Management Entity. Um ME é uma associação entre 2 MAP. Um MAP está na ponta, o outro está na outra ponta. E eles têm uma associação, para fins de OM, entre si. Essa associação entre 2 MAPs é uma ME, é uma entidade de gerenciamento, certo? E no ponto a ponto, tá certo? Porque eu posso ter, quando eu tenho ponto a multiponto, eu tenho vários links, né? Saindo do ponto para os multipontos, vários links. Né? Então, como eu individualizo cada uma dessas associações, embora seja praticamente a mesma coisa, mas eu individualizo, eu tenho 5. Então, eu neste caso, no ponto a multiponto, eu não tenho um ME, eu tenho 5 ME nesse exemplo. Então, eu tenho um grupo de MEs, porque no ponto a ponto, eu tenho um ME. Mas se eu tenho um ponto a multiponto, eu tenho um grupo de MEs. Esse grupo de MEs se chama MED. Que MED é Maintenance Entity Group.
G-Group, quer dizer, um grupo. Então, quando eu estou falando de um ponto a ponto, tanto faz eu chamar de MEG como de ME, que dá no mesmo. Eu falo MEG, eu chamo de MEG, mas eu estou falando de uma ME, porque a MEG naquele caso é uma ME. Até na hora de raciocinar com ponto a ponto, eu raciocinar com uma ME que me facilita. Não tem grupo nenhum, é uma coisa só. Agora, se eu tiver no ponto a multiponto, eu vou dar um tratamento global para isso, então eu tenho de tratar essas 5 MEs, desse exemplo que eu falei, como um grupo de MEs. Eu não trato como se fosse um A, B, C independente. São 5 interligadas pelo fato de estar numa conexão ponto a multiponto. Então é um MEG. Tá? E finalmente, os MEGs, ou ME, se for ponto a ponto, eles são hierarquizados. Eles são hierarquizados em níveis. Eu vou mostrar. Então, existe então um outro conceito que chama-se níveis de MEG. Então, esses são os conceitos fundamentais e que nós vamos entrar neles aqui agora. Tá? Muito bem. Então, nessa figura aqui, eu tenho um link, certo? Um link, ponto a ponto. A rigor, isso poderia ser até um trecho de um ponto a multiponto, um daqueles 5 que eu falei, poderia ser os 5, ou é um isolado. Então, como pode ser o ponto a multiponto, eu não chamo de ME, eu chamo de MEG. Embora, em 99% dos casos, vai ser ME mesmo, porque prevalece o ponto a ponto. Mas como pode ser ponto a multiponto, se chama de MEG. Tá? Então, eu tenho então aqui um link, né? Ou um ponto a ponto numa rede, ou um ponto a multiponto, como eu falei, tá? Isso faz parte de uma rede que está sendo controlada por OM. Então, isso constitui, essa rede, um domínio de OM. Quer dizer, esse link aqui é parte do domínio de OM, certo? Muito bem. Então, está claro que é domínio de OM. Agora vamos ver o que é um ponto de gerenciamento. Então eu tenho aqui, tá certo? Esse link, certo? Então, eu estou supondo aqui que está acontecendo o seguinte nesse link. Isso é um outro conceito que se usa, né? Outra denominação, outro conceito, que é de o que é um provedor de serviço e o que é um operador de rede. Tá? Então, se eu tenho uma rede em que tem mais de um operador nela, tá? Ou seja, a empresa A está aqui em Embratel, mas a Oi também faz, tem um pedaço que é da Oi e um pedaço que é da Embratel. Então tem um pedaço lá que é da operadora Embratel, outro pedaço é da operadora Oi. Não é isso? Mas, na hora que um cliente, o usuário, vai tratar disso, um desses dois, ou um terceiro até, poderia ser uma empresa, uma terceira, é responsável por isso tudo. Tá certo? Quem negocia com o usuário é uma delas, ou uma outra. E ela responde por tudo. As operadoras seguem ela que é a coordenadora, é o líder da coisa lá, ela comanda e pega, ó, a operadora tal faz isso, a operadora faz aquilo e ela deu tudo. Essa entidade que faz isso chama-se provedor de serviço. Então esse nome é comum, isso aí, tanto no IATF, no ITUT, entenderam o que é provedor de serviço e o que é operador. Provedor de serviço é o todo. Se for um operador só tem um operador. Mesmo nesse caso, o operador pode ser outro. Pode ter uma firma aí, hoje está existindo muito esse tipo de coisa. Uma empresa, né, que contrata com o usuário
Mas aí ela subcontrata uma operadora, tá? E ela faz lá algumas coisinhas lá e quem presta o serviço para o usuário é o provedor de serviço. Mas o operador é outro, pode ser. Muito bem. Então aqui eu tenho, nessa rede aqui, nesse link, está dentro de um domínio de ON, um operador A, um operador B. Tá? E o todo está sendo coordenado por um provedor de serviço. Muito bem. Então, de acordo com o usuário, o operador de serviço, em coordenação com o provedor de serviço, né, em coordenação com os operadores, vão definir os pontos onde vão ser configurados funções de ON. Onde é que eu vou controlar o ON? Em que ponto? Geralmente é nas entradas de suítes. Então, nesse caso aqui, eu estou supondo o seguinte, esses pontinhos aqui, cada pontinho desse aqui é um MT. Então, repara só, Customer Equipment, isso é um terminal de usuário. E aqui são os suítes, seja qualquer tipo. Suíte do operador A e do operador B. Então, vão ser configurados MT aqui, 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 aqui. Ou seja, todo lugar que tem um pontinho é onde foi configurado um processo de controle de ON. É um MT. É um ponto de manutenção, um ponto de OM, poderia chamar assim. Tá certo? Muito bem. Aí, vão existir, esses pontos vão ser MEP ou vão ser MIP. Então, vamos ver melhor o que é um MEP. Então, como eu falei, o MEP são os extremos de OM, são os extremos onde ocorre o OM. Por exemplo, aqui, por exemplo, que é o MEG de usuário, nos extremos desse MEG de usuário estão dois MEPs, tá? Esses triângulos virando para baixo são MEPs. Esses retângulos são MIPs, tá? Então você vê que os MEPs estão nos extremos. Ó, sempre os triângulos estão sempre nos extremos. E os MIP estão no meio do caminho, o intermediário. Tá? Bom, os MEPs, então, eles é que são responsáveis pela geração e tratamento das OAM-PDUs. Né? Deve ter PDU, né? São os quadros. Né? Então, essa função de OAM, por exemplo, aqui, vai ser entre esse MEP e esse aqui. Então, e é feito através de OAM-PDUs, de mensagens. Inclusive, essas OAM-PDUs vão caracterizar tipos de mensagem, dependendo de ser FM ou PM. Eu vou falar isso não hoje, isso eu já vou começar a falar na próxima e talvez na terceira apresentação, tá? Mas então, elas são então nos extremos, então quem gera as OM-PDUs é o MEP. Manda para lá, manda para cá, elas que geram, certo? Gera e processa, indiscriminadamente. Qualquer OM-PDU pode ser gerada e tratada pelos MEPs, certo? Eles fazem tudo, eles são responsáveis por tudo. Tudo bem. Agora, os MIPs, não, os MIPs, eles são pontos intermediários e têm uma menos função. Então, o que o MIP faz? O MIP trata algumas OMPDUs. Algumas, não todas. Algumas OMPDUs. O MEP gera e trata todas. MIP
trata algumas. E também gera algumas. Mas quando gera, é em resposta a uma que veio do MEP. Tá certo? Então, o BIP, né, nós estamos falando aqui, deixa eu apagar aqui, tem pouco espaço, mas está vendo. Olha, então o MEP gera e trata tudo. Então, o MIP trata algumas. Bom, quais? Tem de ver cada caso. Depende da função qual é, se é FM, PM, qual função é, porque são várias funções desse tipo, né? Qual é, depende do caso. Tem que ser analisado caso a caso. Mas não é possível. Ele trata e ele gera algumas também, mas em resposta a MPDU recebida. Recebidas, né? Quer dizer, recebidas porque foi gerado para o MEP. Quer dizer, o MEP gera algumas OMPDUs e no meio do caminho o MIP recebe, pode eventualmente tratar dela, e em alguns casos ela trata e gera outra. Mas ela só gera outra em alguns casos e em resposta a uma que vem do MEP. O MIP não tem a liberdade, a autonomia, de a hora que ele quer gerar uma MPDU. Ele não faz isso. Só gera em resposta de uma MPDU recebida no MEP. Tá certo? Então, já sabemos então o que é MEP, o que é MIP. Né? O MIP no meio do caminho e o MEP nas pontas. Agora deixa eu explicar mais uma coisa aqui. Quando eu configuro um MEP, eu tenho duas maneiras de configurar um MEP. Digamos que eu tenho aqui, eu tenho um switch aqui, ligado em outro switch aqui. E mais coisa para lá, não é? Muito bem, eu vou colocar um MEP aqui, certo? Eu posso colocar um MEP aqui, ó. Um MEP aqui. O MEP é sempre desenhado nesta notação aqui, como um triângulo virado para baixo. Tem hora que um vira para baixo, outro para cima. Aqui está cheio ou vazio, mas sempre um triângulo jogado para baixo. Então eu posso gerar um MEP aqui, ó. Posso configurar um MEP aqui. E o correspondente a ele está aqui, ó. Por exemplo, está aqui. Então vocês reparam que esse MEP aqui, na hora que vai se comunicar com outro MEP, ele se comunica entrando direto no switch. Repara que ele entra no switch. Entra no switch. Isto se chama um apt-map, tá? Um apt-map. Ou seja, é um map que quando ele se comunica, ele permite ao MPDU, ele joga e recebe a MPDU através do switch, diretamente para o switch. Isso chama-se apt-map. Mas isso pode ser diferente. Eu poderia, por exemplo, colocar, vamos botar que tivesse mais um aqui, ó, mais um switch aqui. Eu poderia botar o map aqui, ao invés de botar aqui, eu posso botar ele aqui, ó. Aqui, não é isso? Aqui, fica aqui, ó. Então repara que quando esse MEP aqui vai transmitir a MPDU ou receber, ele não entra diretamente no switch, ele entra na linha. Ele entra na linha, só pegar o switch lá no fim da linha. Então este caso aqui chama-se um down MEP.
Perceberam? E ele, na convenção aqui, ele é pintado de preto. Isso, ele é pintado de preto. E esse aqui fica branco mesmo. Então, quando é um up-map, é branco. Quando é um down-map, ele é preto. As convenções estão aqui, tá certo? Aqui é um MP, um up-map, down-map e o MIP. MIP é um retângulozinho. Tá certo? Agora vamos ver. Então, esse link aqui, ele... o que é ME? Eu já falei, ME é uma associação entre metas. Então, isso aqui, eu vou criar aqui MEs aqui, tá certo? Bom, e essas MEs, elas vão ter níveis. Mas como eu falei, como pode ser ponta multiponto, eu não vou chamar de ME. Na realidade, nesse caso é ME mesmo, mas não vou chamar de ME para poder acomodar a possibilidade de ser ponta multiponta. Então eu vou chamar de MEG. É MEG. O que é MEG? MEG é ME, mas só que em grupo, num grupo ponta multiponta. Muito bem. Então, eu vou... Quais são os níveis? Tá certo? Aqui, por exemplo, eu vou botar aqui, ó, vou colocar um map aqui, né, aqui, ó, na saída desse ponto aqui, e aqui. Ó, que tipo de map é esse? Um down map. Por quê? Repara que eles se comunicam pela linha aqui, ó. Ele não entra direto em switch, não entra direto em nada. Exemplo, esse ponto passa pela linha para se comunicar com o de lá e aqui também. Então, é um down map, certo? E é nos extremos. Isso aqui está no usuário, está no usuário. Então, isso aqui é o MEG, ou o MS, se quiser, de usuário. De usuário, porque ele está entre os CEs, Customer Equipment, ou Customer aqui, usuário. Equipment, tá certo? Bom, aí... foram criados níveis de usuário, tá? Desculpa, os níveis de MEG, ou como eu falei, ou nível de MS por ponta a ponta. Foram criados 8 níveis, tá? Então eu vou colocar aqui os 8 níveis. Tá? Esse é o nível 7. O nível 7 são 8. Começa com 7 porque vai ter o 0 no final. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 8 níveis. Tá? Bom, aí criaram a situação default. Bom, vocês vão desculpar, vou explicar o que é default, os cascudos aí me perdoem, mas pode ter garoto aí na história, nem sabe o que é isso. Default é o seguinte, default é uma coisa que é padrão, que é o usual, o padrão. É aquilo que se você não disser nada, vale aquilo. Tá certo? Eu vou, por exemplo, vou casar hoje em dia, vou casar. Antigamente tinha um default, hoje não tem default. Qual era o default antigamente quando você casava? Comunhão total de bem. Se você não dissesse nada, é comunhão total de bem. Porque comunhão era o default. A lei acabou com isso. Hoje hoje é obrigado a negociar, não tem default não. Então você tem de dizer, não, eu quero comunhão total de bem, ou eu quero comunhão parcial de bens, ou eu quero separação de bens. O casal negociou e o cartório registra isso, certo? Mas antigamente tinha um default.
Tá? Tem muita coisa que tem default hoje em dia, né? Você não sabe nada, é aquilo, tá certo? Vale aquilo, né? Eu sei. Bom, no próprio quando você faz uma escritura, quem paga a escritura? É o comprador. É o default, não precisa dizer isso no cartório. Quem paga é o comprador. Por quê? Isso é um default, está definido, é default. Perfeito? Quem paga o ITBI? É o comprador. Agora, quem paga as certidões pessoais? É o vendedor. Não precisa dizer nada, isso aí é default, isso aí é default. Tá? Às vezes o default está na lei, tem default que está na lei, mas tem default que é baseado nos próprios costumes. Você se habitua, cria o default e está feito. Isso é o default. Então, o default aqui é o seguinte, default é isso aqui ser usuário, isso aqui ser provedor de serviço, isso aqui ser operador. Os níveis, né? Então, por exemplo, aqui esse aqui que é um MEG de usuário, né? Como eu falei, MEG de usuário, porque os MEGs foram colocados no usuário. Né? E aqui, porque quiseram, botaram o MIP aqui, isso aqui é um MIP aqui, outro MIP aqui. Né? Mas o que determina que é de usuário é a posição dos MEPs, porque estão nos extremos. Então, esse daqui foi botado no nível 5. Então, nível 5, nível 5 é o usuário. Então, o MEG de usuário usou o nível 5. Poderia usar o 6 ou o 7. Aí seria mais quando existe outras possibilidades dentro da rede. Aí você coloca o 7, 6 e o 5. Aqui, como só tem um, botaram o 5. Tá? Muito bem, agora vamos ver. Aqui eu coloquei agora o MEP aqui, ó. Aqui, esse ponto aqui foi MEP e foi MIP. Que para esse MEG de usuário, esse ponto aqui é um MIG, é um MIP. Mas esse ponto mesmo está configurado duplamente, ele está configurado como MEP também, para aqui, ó, o MEP para o provedor de serviço. Ele é o mesmo ponto, ó, com duas funções. Então aqui é um MEG de provedor de serviço. Então o MEP aqui é um API MEP, aqui de branco. Por quê? Olha, quando ele comunica para dentro do switch. Tá? Bom, e assim sucessivamente. Aqui eu tenho dois MEG de operador. O operador A, que é colocado aqui o MEP, né? Então são dois API MEP, aqui. Aqui também botei aqui, dois API MEP, e colocou-se MIP aqui no meio do caminho. Agora aqui, né, com esse buraco, do ponto de vista de MEG, ficou um buraco. Isso aqui, esse buraco tem que ser coberto, ele tem que ser monitorado também. E ele é manipulado por um MEG físico aqui. E o MEG físico, que é daqui para aqui, então repara que esses pontos aqui, eles são triplamente. Ele aqui é um MIP, aqui ele é um MEP UP, e aqui ele é um MEP down, os mesmos pontos, com tripla função, certo? É um MEP físico, tá certo? Muito bem. Então esses são os conceitos. Estão todos aí. Ou seja, eu falei o que é um domínio de OM, é o conjunto lá. O que é um MP, que é um ponto onde eu configuro funções, uma ou duas ou três. MEP, que são os pontos finais e que são responsáveis total pela operação, né? Que geram todas as OM DBU, né? que tratam, processam todas elas. Tem os MIP, que são intermediários e têm função parcial. Trata algumas, gera algumas, se for em resposta, depende do caso. Tá? Então eu falei o que é ME. ME é uma associação entre dois MEPs. Tá? E os MEs, quando estão num ponto a ponto, é um ME. Mas quando está num ponto a multiponto,
eu tenho diferentes MEs no mesmo barco ali, entendeu? Então, esse conjunto de MEs, esse grupo de MEs, como MEG. Então eu passo a me referir ao todo como MEG, mesmo que seja ponta a ponta. Por quê? Para não ter buraco no nome aí. Porque se eu chamar de ME, aí se for ponta multiponto. Então, agora se eu chamar de MEG, o ponto a ponto cabe. Porque o ME é um MEG com um ponto só. É um MEG ponta a ponta. Então é um MEG. Tá? ME é um MEG. Mas o MEG não é ME, é um conjunto de MEs. E criar os seus níveis. Eu expliquei aqui, está bem claro, eu acho que é o nível, como é que usa ele. Não é? Aqui, por exemplo, foi o nível 3, está dentro do provedor. Aqui, nível 2, está dentro de operador. Bom, agora repara, no físico, botou o nível 0. Pô, então não usou o default? Claro que não pode. Eu não posso chegar no cartório e dizer para o cara, olha, eu sou o comprador, mas não tem dinheiro aqui. Eu só compro se o vendedor pagar o ITBI. O vendedor está doido para vender, se ele vai no abacaxi, topa. Eu aceito. Tudo bem, não vai usar o default, vai usar uma época, desde que negociado com as partes. Ou seja, aqui as partes negociaram e usaram o nível 0 aqui, que é o nível de operador, usaram como MEG físico. Quer dizer, criaram uma exceção aqui. Isso aqui foi entrando numa exceção, isso aqui foi para o físico. Porque as partes combinaram assim. Certo? Ok. Então, vamos falar aqui de uma LPDU, para nós podermos encerrar aqui. Então, repare que eu estou falando da 1731, da conceituação dela, certo? O que ela mede, o que é o AM realmente, eu estou explicando aqui. Agora, depois eu vou falar das funções. Loopback, trace route, tem um monte de funções, medidas de lei, medidas de perda de quadro, um monte de coisa aí, certo? Mas aqui, então, falando de OAM PDU aqui. Como eu falei, o MPDUs são basicamente geradas pelos MEPs, né? Que realiza, para quê? Para realizar as funções de OM. Essas funções todas são realizadas através da troca de OM-PDUs. E a OM-PDUs viaja em mensagens. Então existem as mensagens. E as mensagens dependem das funções de cada um delas. Por exemplo, loopback, a função loopback. Existe a LBM, que é a loopback message. Então são as mensagens para loopback. E essas mensagens elas se materializam através de OAM-PDU. Então, como é que é uma OAM-PDU? Ela tem um primeiro campo aqui, de 3 bits, tá vendo? Isso aqui são 8 bits, eu marquei aqui, são 8 bits, chamado MEL. MEL é MEG level. Ou seja, o nível aqui, por exemplo, nesse caso aqui, o que está escrito no MEG level? 5, tá? Aqui, 3, aqui 2, aqui 0. Então você repare que essa desgraça desse pigarro de família, pô. Não tem um irmão, tem um monte de irmão, não tem um que não tenha isso, meu pai, todo mundo tem isso, meus filhos. Motivo até de piada. Muito bem. Então, por exemplo, quando esse MEP aqui gera um OM-PDU na MEG do usuário, tá
certo? Essa OMU, ela é processada aqui e aqui, mas esses MEP aqui, tem nada com ela. Esse aqui é o MEP do provedor de serviço. É de um nível abaixo, certo? Então, as OMBDUs de um determinado nível têm de passar transparentemente através das MEs de nível mais baixo. Ou seja, esse camarada aqui não pode mexer com essa... Uma OMBDU daqui, quando ela passa fisicamente aqui, não tem jeito, o caminho é um só. Ela passa fisicamente aqui, mas quando passa aqui, esse cara não pode fazer nada, ele deixa passar. E como é que ele sabe disso? Olhando o mel. Por exemplo, o Meg Level, tá certo? Ah, esse cara vê aqui, está escrito o quê? 5, está escrito 5 nele. O que é que esse cara aqui tem? Pô, não tem nada com isso. 5 não é comigo, eu sou 3, pô. Não tem nada com 5. Fechem e manda para frente, certo? Aqui é a versão, atualmente é a versão 0, acho que continua isso, 0. O opcode, como eu falei, pode ser mensagens diferentes. Então, mensagem de loopback, mensagem de tracehouse, mensagem para medir delay, diversos tipos de mensagem. Então, elas têm que ser identificadas, cada uma delas identificada. Então, esse opcode identifica qual é a mensagem. Então, se é um LBM, loopback message, é um opcode tal. Se é uma link trace, é outro código. Isso aqui vai identificar a mensagem correta, que corresponde à função. Então, os flags são as sinalizações, não? Que depende de cada caso. Eu não posso falar nada aqui agora. Quando eu falar em loopback, aí eu vejo o que esses 8 flags fazem. Aí eu vou ver, tá certo? Caso a caso. O TLV offset, a palavra offset, ele tem vários significados em inglês, não? Um tipo de impressão, não? Compensar, o offset é compensar, etc. Mas tem um outro significado, é posição relativa. Por exemplo, eu tenho cadeiras aqui, tá certo? Então, aí tem a primeira cadeira, a segunda, a terceira, 5 cadeiras, tá certo? Então, eu digo, o offset da quarta cadeira é 4. Se eu disser offset de cadeira 4, o que eu estou dizendo? Estou me referindo aqui cadeira, a 4. Porque offset é a posição relativa a mim. A posição relativa a mim das cadeiras, tá? O offset é essa posição relativa. Então a quarta cadeira daqui para lá, qual o offset dela com relação a mim? 4. Tem esse significado, e é o caso aqui. Então, porque aqui tem os TLVs, tá certo? E os TLVs tem desse tipo. Pode ser que não use esse, tá certo? Que começa aqui. Esse aqui não tem. Então, qual é a posição desse TLV com relação a esse ponto aqui? Tá certo? Porque aí eu sei onde está começando. O offset. Porque, digamos que esse for 2. Ah, mas eu não estou usando a 2. Então qual é o offset aqui? É 3. Eu estou começando na 3. Aqui. Ou seja, aqui dá qual é o primeiro TLV que está funcionando. Tá certo? Esse que é o TLV, o 7. E aqui são os TLVs. TLVs, vocês lembram que eu expliquei o que é um TLV. TLV é uma maneira genérica de dizer. É tipo, né? Comprimento e valor. Então, é uma maneira de colocar o tipo, o comprimento e o valor. Certo? Então são os TLVs. E esses TLVs também dependem do caso. Tá? Se for mensagem de loopback, são TLVs. Ou se for loopback, são 8 TLVs. Certo? E aqui é um end TLV, é uma sinalização dizendo que acabou a festa. É isso. Ele é todo zerado, isso aqui é 0. É composto por zeros. São 8, vou botar melhor aqui, são 8 zeros, tá?
8 zeros. O que está dizendo? A gente fecha. Muito bem, eu estou aqui no meu limite. Estou terminando. Então, na próxima apresentação, eu já vou continuar, eu vou começar a falar do Fault Management. E tem muita coisa interessante. Eu vou mostrar as figurinhas, como acontece no Loopback, Trace, RDI, supressão de alarme, tem uma série lá. Eu vou explicar isso direitinho. E na próxima, não deve dar tempo, aí na próxima, seguinte, eu vou falar de PM, que também tem bastante coisa interessante. Então, muito obrigado pela atenção, até a próxima.